porque o brasileiro Alexandre Kuntz, que confrontou o ministro Luiz Roberto Barroso durante uma palestra na Universidade de Oxford em 2022, foi intimado pela Polícia Federal. Ele, que mora na Inglaterra há 10 anos, prestou depoimento virtualmente nesta terça-feira. E é com Alexandre Kuntz que nós vamos conversar agora, é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. É um enorme prazer estar aqui com grandes nomes da TV brasileira. Tenham todos os telespectadores uma boa noite. Alexandre, a informação que recebemos aqui é que você prestou depoimento à Polícia Federal na manhã de hoje. E aí, queria que você descrevesse rapidamente como é que foi esse depoimento. O que eles queriam exatamente saber de você, Alexandre? Bom, basicamente foi uma intimação de aproximadamente 40 minutos a uma hora. As perguntas foram diretas. Eles queriam saber se eu era um de ditadura, se eu era contra as eleições no Brasil, se eu era apoiador de golpe ao Estado, se eu qual é a missão com as coisas que eu estava fazendo. Sim, sim. Oi, a gente está com um probleminha de conexão aí com o Alexandre. Alexandre, antes de eu abrir a roda aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, vou te pedir licença um minutinho para a gente exibir o vídeo do ministro Luiz Roberto Barroso nesse evento em Oxford, onde ele foi confrontado aí por você e também por uma mulher que estava na plateia. A gente vai assistir esse vídeo e depois a gente volta com a entrevista. A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Tá bem. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual... Bom, muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui Bom, a gente acompanhou um trecho, então, dessa palestra que o ministro Luiz Roberto Barroso ministrou na Universidade de Oxford em 2022. Ele foi confrontado por uma mulher que estava na plateia e também pelo Alexandre Kuntz, que hoje fala conosco. Alexandre, a sua conexão estava um pouco ruim, eu não consegui entender. Se você puder repetir, por gentileza, algumas das perguntas que foram feitas para você hoje nesse depoimento na Polícia Federal, que foi feito de maneira remota, né, virtualmente. Acho que travou a conexão, então a gente faz um giro aqui de comentários, depois a gente tenta conectar novamente com o Alexandre, que está na Inglaterra. Silvio Navarro, de novo, Polícia Federal, de novo, mais um caso envolvendo aí o ministro Luiz Roberto Barroso, dessa palestra aí que ele proferiu em Oxford lá em 2022. A gente já, vira e mexe, a gente revisita esse vídeo, né, onde ele é confrontado aí por dois brasileiros que estavam na plateia em relação a essa discussão da urna eletrônica e da possibilidade de auditoria dos votos. E de novo a data, né? 2022, por que agora? Por que tudo isso está acontecendo agora? Por que o uso da Polícia Federal contra um CPF? Eu vou insistir neste ponto. Se nós estamos nessa semana falando tanto de democracia, utilizar o Estado contra um cidadão não tem nada de democrático.
Esses episódios estão acontecendo porque temos que ser repetitivos aqui, porque ninguém está atacando o Supremo Tribunal Federal como instituição, muito pelo contrário, nós queremos a volta à normalidade institucional do Supremo Tribunal Federal, que está completamente desarranjado por causa de determinados ministros que querem atuar como políticos o tempo inteiro. São ministros que afirmam, antecipam votos em relação a um ex-presidente da República, são ministros que dão palpite sobre qualquer assunto da sociedade, assuntos às vezes que envolvem famílias, não são assuntos sequer constitucionais. Então, se eles pararem para pensar e refletir sobre o papel que estão desempenhando, esses inquéritos que servem como verdadeiras guilhotinas contra a direita, contra conservadores, contra liberais, onde já se viu um inquérito que já comemorou aniversário de 5 anos. A nossa legislação é muito clara. Se você não encontra indícios, encaminhe-se ao arquivamento, mas por que mantê-los abertos? É para manter uma espada apontada para o peito de um espectro político e isso servir de sustentação, para sustentar um projeto de poder. Se eles refletirem sobre o papel deles, pode ter certeza que esse tipo de situação não vai mais acontecer no Brasil. Bom, a gente vai tentar estabelecer contato novamente com Alexandre Kuntz. Boa noite, Alexandre. Eu vou pedir para você repetir, contar um pouquinho para a gente como é que foi esse depoimento que você prestou hoje à Polícia Federal, o que eles perguntaram e o que você disse em relação a esse episódio. Bom, então as perguntas, a reunião, né, essa conversa que eu tive com o delegado durou mais ou menos 40 minutos a 1 hora, e as perguntas foram bem diretas, se eu era a favor da ditadura, se eu era contra as eleições, se eu apoiava golpe no Brasil, se eu era contra o Brasil, qual que era o porquê eu estava se manifestando, o porquê de eu... qual que era, por que eu estava fazendo todas essas manifestações. Então, foi essas as perguntas. Boa, Alexandre. Augusto Nunes também vai perguntar agora. Alexandre, o que é que você disse exatamente? Porque o som fica ruim no vídeo, não dá para entender direito. Claro, dá para entender que vocês estão dizendo que ele está contando uma mentira. Né? Ninguém pediu volta da cédula antiga e tal. O que é que você disse? Ali, a moça, a Margarete, ela questionou, quando ele falou que os votos seriam contados manualmente, em público, ela falou que era mentira. E eu também falei, é mentira isso, isso não é verdade, não é bem isso. Ela falou, ninguém falou que os votos seriam contados manualmente em público. E aí ele questiona ali, e aí eu falo, mas também como que a gente vai confiar nessas eleições se a pessoa que vai comandar as eleições é o mesmo que soltou o maior bandido da história do Brasil? Alexandre, a Ana Paula Henkel também vai fazer uma pergunta aí para você. Boa noite, Alexandre. Obrigada aqui pela participação. Alexandre, o lado curioso do depois daquele vídeo, né? Porque nós sempre mencionamos esse vídeo aqui, sempre, né? O abominável retrocesso. Até anotei aqui de novo que ele disse, o caminho da fraude. Eles de fato não gostam que a população tenha a informação, né, na palma da mão e consiga contrapor uma falácia como essa ao vivo. Depois daquele momento, né, o vídeo foi gravado e depois vocês foram abordados de alguma maneira pelo ministro ou por outras pessoas. O que aconteceu ali depois, ou por alguém, né, algum assessor do ministro, depois que as câmeras ali, né, foram desligadas, o ministro saiu numa boa, alguém questionou alguma coisa, o que aconteceu depois? Basicamente, quando aconteceu isso, eu fui expulso, né?
Então eu fui expulso do evento e ali eu fui sair direto do evento, porque aquela coisa, a gente nunca sabe o que eles são capazes, né? Então eu não fiquei mais ali. É, não veio ninguém me interrogar, me pegar minha documentação, nada disso. Naquele exato momento, não. A única coisa que eu percebi depois desse evento, quando nós tivemos outros eventos aqui, com presença de outras pessoas aí desse governo, eles, por já me conhecer, eles começaram a fazer um tratamento diferente, onde que talvez mais para frente eu até posso falar de alguns casos de perseguições aqui na França e na Bélgica, mas naquele dia não. Adalberto Piotto. Alexandre, seja bem-vindo uma vez mais. Só duas questões, eu não sei se uma delas você pode responder. O teor das suas respostas a essas perguntas que a Polícia Federal lhe fez, e esse evento em Oxford foi promovido por quem? Até porque você fez menção de que depois já ele estava um pouco diferente, você se sentiu inclusive acuado e não quis permanecer depois da expulsão. Mas esse evento era promovido por quem? E você pode comentar as respostas que você deu à Polícia Federal, e ela aceitou as suas respostas ou questionou as suas respostas também? Você pode repetir o final da pergunta, por Não, favor? rapidamente. Esse evento foi promovido por quem lá em Oxford? E a segunda questão no depoimento que você deu à Polícia Federal, eles aceitaram suas respostas, e você pode dizer quais foram as respostas que você deu? Não sei se isso está em sigilo ou não. Basicamente, esse evento foi organizado por um grupo de estudantes brasileiros com alguma empresa com a Universidade de Oxford. Então era um evento que não foi divulgado ao público, era somente para estudantes e ali para o pessoal mais ligado à esquerda. Porém, a gente ficou sabendo em um grupo de esquerda que teria esse evento, então a gente foi lá. Eles até proibiram de entrar com bandeira do Brasil e nós entramos daí, tiramos a bandeira do Brasil e entramos sem nada, nenhuma bandeira, nada de cores, então entramos, conseguimos entrar nesse evento. Sobre as perguntas de hoje, assim, o que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa que apoia a liberdade. Eu sinceramente não preciso do Brasil. Eu moro aqui há mais de 10 anos, tenho empresa aqui, tenho trabalho, um bom emprego. Eu, graças a Deus, tenho um ótimo emprego aqui, tenho ótimas oportunidades aqui. Eu não tenho nenhum plano de voltar para o Brasil tão cedo, mas a única coisa que eu não aceito é por injustiça. A única coisa que eu quero é que a justiça seja feita, porque não dá de ficar vendo as coisas acontecerem, como as pessoas que estão lá presas, as pessoas, o Clezão, que veio a óbito na prisão, as pessoas que estão lá sofrendo, que são perseguidas, tantas pessoas inocentes que, por simplesmente estar no local errado, na hora errada, hoje estão presas, e muitas delas pegaram 17 anos de prisão, e a gente vê isso. E como que eu vou ficar calado a tudo isso? Então, assim, as minhas respostas foram mais diretas, que eu não apoio ditadura, eu sou totalmente contra a ditadura, a única coisa que eu quero é que o Brasil vá bem, que as pessoas trabalhem não somente para comer, e ainda mesmo assim muitas passam fome, que elas trabalhem, que elas possam realmente viajar, que elas possam ter uma vida digna. É isso que eu quero, que a justiça seja feita, e que eu não sou contra a ditadura, que eu não sou contra as eleições, mas que a justiça seja feita as eleições. Só isso que eu falei para eles. O resto das questões eu acabei. Alexandre, mais uma questão, vamos ver se a conexão da internet ajuda aqui. Esse episódio ocorreu lá em 2022. Você só foi intimado agora? Quando é que foi a intimação? Onde é que você estava quando recebeu essa intimação aí da Polícia Federal? Aparentemente, eles me intimaram em janeiro, porém eu não sabia. Eu sabendo dessa intimação e depois eles cancelaram essa oitiva. E agora acharam meus e-mails e mandaram nos meus 2 e-mails. E eu recebi. Algumas pessoas falavam que eu deveria
rejeitar, não, isso é legal, mas eu, como sou uma pessoa que não gosto de fugir das minhas responsabilidades, eu ainda acredito, assim, numa justiça, se não for a justiça dos homens, a justiça de Deus, e eu respondi, então eu acabei respondendo, e eu mesmo, não foi advogado, não foi ninguém, foi eu mesmo que atendi a ligação, para saber exatamente o que eles tinham para falar, e o que realmente eles estavam investigando. Perfeito. E não sei se você está E foi acompanhando. aqui no norte da Inglaterra. Perfeito. Não sei se você está acompanhado de advogado ou não, mas depois da finalização desse depoimento, existe um próximo passo? Você tem alguma orientação agora do que pode acontecer com você, Alexandre? Eu tive sim acompanhamento de algumas pessoas aqui, pessoas tanto do meio jurídico quanto pessoas do meio político. Nos últimos dias conversei com muitas pessoas, tive bastante, né, com aconselhos. Assim, é uma coisa que eu não quero enfrentar nenhum ministro, eu não quero enfrentar o STF, eu não quero que as leis sejam. Qual seriam os próximos, se eles iam me notificar no e-mail, alguma coisa, a resposta foi que isso seria encaminhado para o ministro Alexandre de Moraes. Então, agora eu só tenho que esperar para ver qual que é o próximo passo deles, né? Dependendo dos próximos passos deles, aí eu saberei né, o que eu devo fazer, né, como eu devo reagir e a quem eu devo contar e assim por diante. Eu só Perfeito, quero que a justiça seja feita. Perfeito, Alexandre. Agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite para você. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite.